Anderson, uma ótima palestra a todos nós. Muito boa noite. Tá muito fraquinho, né, gente, esse boa noite, né? A gente vem aqui trocar energias, né? A gente vem aprender junto. Então vamos começar um pouquinho mais. Quando tem um amigo meu que ele fala assim, quando a gente está precisando de alguma coisa, a gente procura aquele que dá o máximo de si para nos ajudar. Mas quando chega a nossa vez, às vezes até sem pensar de um boa noite, a gente já começa meio fraquinho. Estamos só começando a semana, né? Boa noite. Ai, coisa boa. Muito obrigado. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. Não canso de falar isso toda vez que eu venho, tal como em outras casas. É muito bom poder falar numa casa que tem tanta tradição, tanto tempo de doutrina, tanto tempo de espiritismo, né? Tanto tempo espalhando luz e fraternidade para todos nós. Então, nada melhor do que, além de beber um pouquinho desse conhecimento, a gente agradecer sempre, né? E como eu, antes de começar, venho de uma casa chamada Gael, de Grupo Assistencial Espírita Luz Divina. É que às vezes a gente chega, já começa a falar e esquece de anunciar. E como as coisas não acontecem por acaso, justamente a mensagem que foi lida aqui no começo, da Joana de Ângeles, cujo título da obra é Viva Feliz, vem justamente dizer: ajude sempre. E tem tudo a ver com o tema que nós vamos conversar aqui hoje, que é caridade. Quando a gente fala em caridade, será que a gente consegue pensar em algum segmento religioso, qualquer ele, não estou falando só aqui para nós espíritas, mas tem algum segmento religioso que não tem as bases fundadas na caridade? É difícil a gente pensar. Boa noite. É difícil a gente pensar, não vou nem falar de religião, mas de religiosidade, sem associar a caridade. Aliás, as religiões em si pregam. Muitas vezes, nós, os seguidores dela, não fazemos muito, mas que ela prega a caridade. Então vamos entender um pouquinho, antes da gente partir para captar a essência de como é que o Espiritismo lida com essa questão da caridade, ou como é que o Espiritismo orienta para nós, cristãos iluminados pelo Espiritismo, pelas luzes da doutrina espírita, como é que o Espiritismo, não vou dizer impõe, né? Mas recomenda que a gente trate. Então vamos começar entendendo do que é a caridade. Como é que a gente pode fazer uma definição, sem muita preocupação filosófica, não, mas uma definição, vamos dizer assim, simplista, que fique fácil da gente, mais do que digerir, né? Da gente carregar ela junto com a gente. Como é que a gente pode qualificar a caridade? Se a gente puxar quase que instintivamente para nós, a gente vai associar a caridade como dar algo a alguém. O que não deixa de ser verdade. E é mesmo. E o Espiritismo já vem dizer para nós que essa caridade de entregar algo a alguém, algo material, é sim a caridade, mas é um aspecto dessa caridade. Vamos dizer assim, um aspecto material ou a caridade vista do ponto de vista material, olhada pelo ponto de vista material. Mas é só essa? Será que tem outras formas da gente fazer a caridade? Será que precisa haver situações muito complicadas na nossa vida para a gente achar que a gente está se colocando a serviço da caridade? Será que é necessário que haja
a entrega de algo, de alguma coisa, de um bem material para outra pessoa que esteja necessitando para que a gente se coloque a fazer caridade? Será que ela está restrita a esse ponto de vista exclusivamente, diria eu, material? A gente já sabe que não. Quando a gente está com um problema, por exemplo, e que nenhum bem material vai resolver, por exemplo, um caso de doença nossa ou na nossa família, algo material vai nos consolar? Não vai, né? O que é que a gente quer? O que é que a gente procura quando a gente passa por alguma aflição, vamos dizer assim, da alma? A gente procura, muitas vezes, um pouquinho de paciência de alguém para ouvir um pouquinho da gente. A gente procura, às vezes, um pouquinho de tolerância daquele que convive, que vive diariamente conosco, para nos aliviar um pouquinho. Às vezes a gente procura um ombro, né? Parece que a gente implora para que alguém que está ali próximo da gente pare 5 minutinhos da sua rotina para nos dar ouvidos. Isso é uma caridade. Que não precisa ter algo material sendo entregue para que seja qualificada de caridade. A gente pode simplesmente estender a mão a alguém, dar ouvidos às vezes para alguém que está tão pertinho da gente, sofrendo tanto, e a gente não arruma. A gente tem até o hábito de falar: minha vida está corrida demais, eu não tenho tempo para isso não, né? Dá esse pouquinho de atenção. Aliás, a mesma atenção que quando a gente sofre, a gente procura, né? Dá um pouquinho dessa atenção é sim uma forma. Aliás, muitas vezes até mais luminosa do que uma caridade propriamente de entrega de algo a alguém. O Espiritismo já vem nos auxiliar nisso, dizendo que a gente pode sim olhar e qualificar esses gestos que, vamos dizer assim, saem do nosso coração como um aspecto moral da caridade, ou a caridade olhada pelo ponto de vista moral. Só que o Espiritismo ele é um pouco mais corajoso, aliás, eu diria mais, ele é muito mais corajoso. Porque como é que ele adota, para nós que somos seguidores do Espiritismo, como é que ele adota, qual é a regra da caridade que o Espiritismo vem dizer para nós? Olha, vocês que querem seguir o cristianismo segundo explica a doutrina espírita, vocês têm que entender a caridade dessa maneira aqui. Qual é? Como é que o Espiritismo trata ou traz a caridade para nós? Qual é a regra de ouro do Espiritismo em relação à caridade? Eu tenho certeza que está na ponta da língua de todo mundo. Fora da caridade, não há salvação. E a gente conhece isso muito bem, né? E às vezes chega a ser até repetitivo a gente falar disso, mas é curioso, se a gente parar um pouquinho para pensar, quando a gente lê ou quando a gente ouve essa recomendação do Espiritismo falando da caridade, fora da caridade não há salvação, a gente tem uma tendência a enxergar só a caridade, como se só a caridade estivesse contida nessa regra. Será que essa regra não tem mais comandos para nós, mais orientações para nós? No próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, ele começa mesmo, seguindo a ordem que o Kardec usa em quase todos os capítulos do Evangelho, com um trecho do Novo Testamento, uma explicação do próprio Kardec e depois uma instrução dos Espíritos. E ele vem justamente dizendo isso, explicando para nós
o que é caridade do ponto de vista material, explicando para nós o que é a caridade do ponto de vista moral, e depois junta tudo isso, dizendo para nós qual é a verdadeira caridade. Pode parecer estranho isso, né? Será que dá para a gente olhar uma caridade que não é verdadeira? Como é que a gente enxergaria uma caridade não verdadeira? Parece difícil, né? Não parece que a gente tem uma tendência a não conseguir chegar nesse conteúdo? A caridade, segundo Kardec, verdadeira quando é desinteressada, quando sai de dentro de nós, do nosso coração, com o único objetivo de auxiliar aquilo que a gente está enxergando que o nosso próximo precisa. Mas olha que situação curiosa. Eu vou contar uma passagem de uma pessoa muito próxima a mim e que, como acontece com todos nós, ela tinha se separado há coisa de 1 ano, morava fora daqui, mora ainda fora daqui, e subitamente foi acordada no meio da noite com uma ligação para ir reconhecer um corpo que supostamente seria do seu ex-marido. E como todo tipo de separação, notadamente a conjugal, né, sempre ficam coisas para serem ditas ou esclarecidas, essa ainda tinha um fermento, se eu posso dizer assim, que não era a separação conjugal, né? Era a separação física de alguém que já tinha se separado conjugal. Então foi uma situação tanto quanto tormentosa, porque ela se viu jovem, sozinha, sem apoio da família, sem apoio de amigos, tendo que enfrentar uma situação que, com toda certeza, aliás, ela já relatava, ela tinha que, além de reconhecer o corpo do marido, do ex-marido, ela ainda tinha que lidar com explicações para a família, que também era de fora. E agora eu pergunto para vocês, será que ela podia esperar que viesse algum tipo de compreensão, por exemplo, da mãe dele? Será que não era compreensível que nesse primeiro impacto você chegar e dar uma notícia para uma mãe que o seu filho partiu num acidente de carro? Será que não seria compreensível colher dessa situação uma certa revolta? Uma grande tristeza? E foi nessa situação que ela recorreu a nós, a mim e a minha esposa, tanto que é a irmã da minha esposa. E a gente, um pouco habituado com essas questões, com os trabalhos que a gente desenvolve numa casa espírita, dentro do possível e respeitando a distância, a gente forneceu a ela alguns esclarecimentos, algumas, não vou nem dizer orientações, né? Quem somos nós para fazer orientação para alguém? Algumas sugestões de conduta, algumas condutas mais defensivas, algumas condutas mais compreensivas, com julgamentos às vezes que poderiam vir no calor de todos esses acontecimentos, e principalmente algumas orientações na questão da prece, de como pedir, de o que pedir, de o que adiantava e como ela poderia pedir, por exemplo, para que os familiares daquele que tinha partido pudessem, familiares que já haviam partido, pudessem vir ao auxílio de todos, não só dele, mas da família inteira, já que os laços de amor continuam eternos com ou sem a carne. E isso foi muito interessante, porque ao agir assim, ela começou a experimentar mudanças no comportamento de todos os familiares que estavam envolvidos. Até que chegou um dia, para encurtar um pouquinho a história,
que ela estava maravilhada, perguntando assim: nossa, mas é isso aí que vocês fazem lá na casa espírita? Porque isso é bonito demais, isso aí funciona. E aí eu queria fazer isso também, disse ela. E aí a gente, com essa regra da caridade, de que fora da caridade não há salvação, nós pensamos assim: poxa vida, que beleza, como é que as situações, como é que as pedras que estão no nosso caminho vão moldando caminhos cada vez melhores, né? No caso dela, uma situação inusitada, de muita dor, gerando um interesse por auxiliar o próximo. E aí a gente, automaticamente, como todo mundo aqui, passamos a receita para ela, né? Fora da caridade não há salvação. Achando, na minha cabeça principalmente, que isso seria uma explicação plausível ou capaz de convencê-la a abraçar a causa da caridade. E aqui eu não estou dizendo a causa da caridade, causas enormes, às vezes até impossíveis. Abraçar a causa da caridade é se colocar a serviço dela pouco a pouco. Ali na pequenez mesmo, às vezes, da nossa casa, do nosso dia a dia, da gente pegar, por exemplo, e agradecer aquela pessoa que levantou cedinho para fazer um café, isso é um gesto de caridade, não é verdade? Às vezes a gente entra para almoçar, a pessoa ficou a manhã inteira preparando o almoço, a gente come rapidinho 5 minutos, falando no WhatsApp, e sai sem agradecer. Não precisa ter a perda ou a separação física de alguém, atos extremos, para que a gente se coloque a praticar a caridade. Mas o que eu queria exemplificar para vocês é isso. Então, como eu entendia, aquela regra, eu estou falando aqui que eu achei que eu tinha escrito na lousa, me perdoe, eu não escrevi. Mas é fora da caridade não há salvação. A gente tem uma tendência a olhar só pelo ponto de vista da caridade. E ela começou a me perguntar, começou a se interessar pelos trabalhos envolvidos na caridade, e eu explicando para ela quais eram as caridades, na minha cabeça, achando que eu estava explicando. Fora da caridade não há salvação. E de repente eu via um coração ali cheio de vontade de começar a fazer alguma coisa pelo próximo, e por falta de compreensão dessa regra, eu não tinha condição de explicar para ela, de fato, o que é que o Espiritismo está querendo ou pedindo para nós quando ele fala fora da caridade não há salvação. Foi aí que eu comecei a entender e a perceber a necessidade da gente parar um pouquinho mais para refletir, porque mais do que sermos instrumentos dessa caridade, dessa paz, desse amor, as situações estão brotando na nossa frente. Não só da prática da caridade, muitas vezes uma orientação, um tempinho, um ombro amigo de 1 minutinho que a gente dá para alguém, serve de exemplo para despertar nele a vontade de abraçar essa caridade por meio da transformação interior, por meio do autoconhecimento, para a gente poder, não é a doutrina espírita não tem uma proposta de transformação brusca, repentina. Não dá para a gente imaginar uma escada imensa e a gente aqui no primeiro degrau subindo diretamente para o último. Então vamos passar, já que essa regra do Espiritismo tem então 2 pontos. Primeiro, é fora da caridade. E segundo, acho até que mais importante, não há salvação. O que a gente entende, já que nós falamos de caridade, o que a gente entende por salvação? Porque uma regra, a gente costuma muito ouvir isso aqui no meio político, né? Essa lei não pegou, essa regra não pegou. Uma regra só pega quando a gente compreende que consequências ela vai ter na nossa vida. Não é verdade? Então, se a gente não entender que consequência, que salvação que é essa que ela vai trazer para a nossa vida, vai ser difícil a gente se colocar a serviço
dessa regra. Não é verdade? E o que a gente poderia qualificar como essa salvação? Então eu decidi caminhar segundo o Espiritismo me recomenda para a prática da caridade, mas eu quero saber qual que é essa salvação. O Espiritismo, me desculpe a falta de palavras para me expressar, está me prometendo. E como que a gente poderia qualificar isso? Já dá para entender que a regra da caridade, segundo o Espiritismo, é muito mais do que só entender que tipos de caridade que existem? Já dá para notar que o entendimento da segunda parte da regra, da salvação, é muito mais responsável para nos fazer decidir seguir esse caminho ou não do que o primeiro. E como que a gente pode entender, então, essa salvação? Porque, olha só, se a gente partir de um ponto extremamente materialista, a gente vai ter uma tendência a se sentir bem e feliz baseado em bens materiais que a gente possui. Automaticamente, se a gente perde, de repente, um bem material, ou às vezes uma pessoa que está no nosso convívio, desencarna, e a gente depositou só na presença dela toda a nossa felicidade, inevitavelmente a nossa felicidade vai tender a ir junto com ela. Então, se a gente olha muito do ponto de vista materialista, a gente vai entender forçosamente, até instintivamente nosso, que a salvação é ter uma vida onde não haja problemas, onde não existam pedras nesse nosso caminho. E é possível isso? Por quê, né? Será que dá para a gente... Muitas vezes a gente faz isso impensadamente. Muitas vezes a gente pede, a gente se depara com algumas pedras no nosso caminho, e na primeira oração, o que a gente pede? Nossa, Pai, tira isso aqui da minha vida, da minha frente. Tira essa dificuldade do meu caminho, mas ela está aí para quê? Dá para notar que o modo como a gente encara, o modo como a gente conhece, por isso que o Kardec fala tão precisamente da fé raciocinada e compreendida, porque do modo com que a gente se determinar, as regras vão ter interpretações diferentes. Ao ponto que se a gente for um pouquinho menos materialista, ou quanto mais espiritualizados ou menos materializados estivermos, como é que a gente vai encontrar? Que interpretação que a gente vai encontrar nessa salvação? Certamente, é a que a gente preconiza muito aqui, é de que as pedras, sim, virão, porque estão no nosso caminho, segundo a sabedoria e a providência e a misericórdia divina, para proporcionar caminhos para que a gente aprenda qualidades, ao ponto de virarem virtudes que a gente ainda não conseguiu adquirir. E é preciso que a gente compreenda isso muito bem, porque senão, que estímulo que a gente tem para seguir essa regra da caridade? A gente fala muito aqui, nas nossas orações, de seguir Jesus como nosso mestre, modelo e guia, né? Está lá no Livro dos Espíritos, se eu não me engano é 625. Mas se a gente for impensadamente fazer isso, quem aqui tem condição de chegar no fim dessa encarnação aqui, no nível de Jesus? E se a gente não tem condição de chegar, que estímulo que a gente tem para seguir? Se a gente não entender que essa salvação é só uma força para a gente passar e aprender com as pedras que estão no nosso caminho, que estímulo que a gente tem? Porque se a gente achar que essa salvação vinda da prática da caridade é uma vida sem problemas, no primeiro problema que a gente vai encontrar, eu vou desistir de praticar a caridade, não está funcionando. Então dá para ver que essa regra do Espiritismo em relação à caridade tem muito mais do que explicar
só a caridade. Vai muito além do que fazer enxergar e identificar as situações em que a gente pode ou não praticar a caridade. E aí a gente passa, então, a se socorrer um pouquinho, mais um pouquinho, do Kardec, porque Kardec vem dar uma explicação, ou melhor, vem trazer uma explicação muito mais precisa sobre a caridade. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, e olha que interessante. Foi a única pergunta em que Kardec usa esses termos. Qual é o sentido da caridade, segundo a entendia Jesus? Então já revela, já na pergunta, a importância da caridade. E a resposta que os Espíritos vêm nos dar é assim: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, entendendo essa explicação do Kardec, entendendo essa explicação dos Espíritos, segundo a questão formulada pelo Kardec, a gente passa a deslocar um pouco o foco. A gente passa a tirar o foco da caridade em relação àquele que está auxiliado e enxergar uma regra importantíssima, de ouro, luminosa, que diz respeito a quem se coloca a praticar a caridade. E aí a gente dá para entender que nós estamos todos no mesmo nível, porque se segundo a entendia Jesus, a caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E se essa regra se aplica a todos nós, é sinal que nós estamos acertando e errando nas atitudes em que a gente pratica no nosso convívio. Então já dá para entender que a regra da caridade tem muito mais orientação para quem pratica do que para quem recebe. Porque se é capaz, sim, a prática de um ato caridoso de acender uma luz em relação àquele que está sendo auxiliado, posso garantir, é capaz de acender um holofote em direção àquele que está praticando. Vamos entender então qual é o mecanismo que a gente tem que fazer para a gente chegar na culminância da tal da caridade verdadeira vindo de coração. Porque quando a gente encontra, e isso não é muito difícil no nosso convívio, alguém em situação de sofrimento, e eu não estou falando de sofrimento material só não, principalmente sofrimento moral. Qual é o nosso primeiro movimento? Porque a gente tem um ponto em que a gente tem uma mudança de rumo em relação àquela pessoa que está precisando de ajuda. Porque quando eu olho para você e vejo que a causa do seu sofrimento pode não ser, para mim, causa de sofrimento, a tendência instintiva minha é de julgar que o seu sofrimento é pequeno. E se eu julgo que o seu sofrimento é pequeno só porque talvez a causa dele não me atinja tão fortemente como a você, a tendência que eu tenho é de me aproximar para te auxiliar ou de julgar e te afastar. Então já começa quando a gente se coloca a serviço dessa cristandade que tem como regra de ouro a caridade, a gente já começa uma mudança nossa. A gente já começa uma mudança de olhar para o nosso próximo e primeiro enxergar o sofrimento e as causas do sofrimento alheio. Em segundo lugar, a gente abre a porta mais importante para começar essa tarefa, e é respeitar
o sofrimento e a causa do sofrimento alheio. Porque pode ser que isso que está te fazendo sofrer tanto não me atinja tanto. Mas pode ser que tenha outras coisas que me façam sofrer muito que você consiga passar com mais força, com mais fé e com mais confiança. Então, só nesse pequeno raciocínio a gente já se colocou a enxergar e a gente já se colocou a respeitar. A partir daí, a gente começa a se interessar pelas causas do sofrimento alheio. A gente passa a ser mais tolerante. A gente passa a ser mais paciente. E olha só o que Kardec falou para nós, lá na 886. Benevolência, indulgência, perdão. Quando a gente fala em perdão das ofensas, significa admitir que nós também ofendemos. Porque quando a gente erra, a gente é muito rápido para pedir o perdão. Mas quando alguém pisa no nosso calo, aí já fica difícil. Então, voltando aqui ao nosso raciocínio, quando a gente decide, então, se embrear por esse caminho da caridade, a gente já se permitiu olhar para o nosso próximo, enxergar o nosso próximo, respeitar o sofrimento e as causas do sofrimento alheio, a ter paciência com o sofrimento e com as causas do seu sofrimento, até que chega um ponto em que a gente tem compaixão, a gente sente piedade, e a gente faz uma coisa que o cristianismo nos recomenda há muito tempo. A gente se coloca na condição, na posição daquele. E quando a gente se coloca na posição dele, o que é que a gente faz? A gente faz para ele, tal como a gente gostaria que fosse feito para nós. Você percebe que para você chegar nesse ato de caridade, você percorreu todo um caminho de respeito, e o que é melhor, você termina ele praticando a principal regra cristã. Qual é a regra que o Cristo nos disse? Que o Cristo nos explicou como sendo: faça o próximo o que você gostaria que fosse feito para você. O que é que Jesus estava nos explicando quando ele disse isso? Estava nos explicando o que era amar o próximo. Então agora já dá para entender o porquê que a prática da caridade nos conduz a essa salvação. Nos colocar a serviço dessa caridade faz com que a gente, respeitando as dores do nosso próximo, porque a gente se coloca no lugar dele, a gente faça por ele o que a gente gostaria que fosse feito para nós. Isso é, segundo Jesus, amor. E se Jesus, então, equiparou a caridade ao amor, cabe a nós separá-las. Se a gente procurar, então, naquele que foi o maior divulgador dessa doutrina cristã, Paulo, a gente vai encontrar uma carta muito famosa que talvez todo mundo aqui conheça, pelo menos um trechinho dela, a carta que ele escreveu já no fim da jornada dele à igreja de Corinto. E dizia assim: ainda que eu falasse todas as línguas, as dos homens, as dos anjos, que eu dominasse todo o conhecimento, toda a ciência, sem amor eu nada seria. E nessa mesma carta, ele vem fazer a equiparação usando as mesmas palavras literalmente. Ainda que eu falasse todas as línguas, a dos homens, as dos anjos, e dominasse todo o conhecimento, sem a caridade, eu nada seria. Então, se Jesus equiparou a caridade ao amor, Paulo, o maior divulgador
da doutrina de Jesus também o fez? Será que é seguro a gente separar? Como se não bastasse, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que fala justamente disso, fora da caridade não há salvação. A orientação dos Espíritos vem justamente dele, Paulo, e vem dizer assim: meus filhos, nesta máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos todos os destinos do homem no céu e na terra. Na terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. E no céu, porque encontrarão graças diante do Senhor aqueles que a tiverem praticado. Tendo a caridade como guia, o homem não se perderá jamais. Então, se a gente tem Jesus, Paulo, nos dando essa orientação e compreendendo um pouquinho o que é que essa caridade pode fazer por nós, o que é que a gente pode fazer por essa doutrina, por esses princípios, por esses valores e principalmente qual é a salvação que a gente pode, diria, colher depois de plantar essa caridade. A melhor caridade que a gente pode fazer para com Jesus, para com a doutrina e para com você mesmo é entender definitivamente que nós não estamos em condição de julgar. Aliás, nós só estamos em condição de ajudar. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.